Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo sobre princípios da química. Processos de separação, a gente continua aí, então, vendo agora a levigação. É um processo usado para separar as fases da mistura entre dois sólidos. É utilizado quando os componentes da mistura apresentam densidades diferentes, sendo que o de menor densidade é arrastado por uma corrente de líquido. Esse processo é muito utilizado pelos garimpeiros para separar justamente o ouro do cascalho. Outro processo de separação é a filtração simples. É o processo de separação das fases de uma mistura heterogênea, sólido-líquido ou sólido-gasoso, por meio de uma superfície porosa denominada de filtro. Este retém a fase sólida em sua superfície, permitindo somente a passagem da fase líquida ou fase gasosa. É o processo de separação que ocorre, por exemplo, no aspirador de pó, quando a gente aspira os gases do ambiente. Quando eu aspiro os gases do ambiente, parte das partículas sólidas vão ficar retidas aqui dentro no filtro. E o restante dos outros gases, que não são sólidos, são gasosos, vão sair por um outro compartimento de dentro do aspirador. Aqui a gente tem a aparelhagem para um processo de filtração simples em laboratório, onde a gente vai precisar de um becker, um bastão de vidro, um funil, um papel de filtro que vai dentro do funil e outro becker para conter justamente o líquido que vai ser separado do sólido que vai ficar retido aqui dentro do funil. Aqui a gente tem um suporte universal, que é para poder suspender o funil. No processo de separação de mistura, a gente tem ainda a filtração a pressão reduzida, ou filtração a vácuo. É utilizada para acelerar o processo de filtração quando a mistura sólido-líquida é muito pastosa, ou seja, o sólido é muito poroso, como é o caso, por exemplo, de mistura de água e farinha de trigo, ou quando o líquido tem alta viscosidade. O que acontece é que a gente faz um vácuo no recipiente que a gente vai promover a separação, e esse vácuo faz com que haja uma aceleração da passagem do líquido pelo filtro. Essa aparelhagem aqui é justamente um Kitasato, que é como se fosse um Erlenmeyer, que tem uma saída lateral aqui, que é para justamente acoplar a uma bomba de vácuo. No caso aqui a gente tem uma trompa d'água. Essa trompa d'água ela produz rarefação do ar no interior do Kitasato, ou seja, ela reduz a pressão dentro do Kitasato, fazendo com que o líquido do funil de Buchner seja sugado, atravessando rapidamente o papel de filtro, acelerando assim a filtração. Nessa figura aqui, a gente tem justamente uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo é mais utilizada principalmente porque a trompa d'água ela gasta muita água nesse processo. Já a bomba de vácuo não, ela vai gastar apenas energia elétrica. Dissolução fracionada é um processo utilizado para separar dois ou mais sólidos. Consiste em tratar a mistura com o solvente que dissolva apenas um dos componentes. Em seguida, filtra-se e, por evaporação do solvente, recupera-se o componente sólido dissolvido. Exemplo, sal e areia. Então, se eu tiver uma mistura de sal e areia, eu posso adicionar água nesse recipiente. Ao adicionar água, o sal vai ser dissolvido na água, a areia não. Então, eu faço dessa mistura uma filtração, a areia é retida e a água passa junto com o sal. Depois eu posso fazer um aquecimento nessa mistura, onde eu vou então vaporizar a água e aí eu obtenho somente o sal. Separação magnética. É o processo utilizado para separar misturas sólido-sólido quando um dos componentes é atraído por um ímã. Exemplo, se eu tiver uma mistura de limalha de ferro e enxofre, por exemplo.
A limalha ela é atraída pelo ímã e o enxofre não. Então eu consigo fazer essa separação tranquilamente.